vamos de pedal com a dose de fé. Hoje em Atos, no capítulo 5, escrito por Lucas, em que ele narra, capítulo 5, versículo de 1 ao 11. Ele narra a história de um casal que planejou, arquitetou em seu coração vender uma propriedade e ficar com uma parte do valor, reter uma parte do valor e trazer outra parte aos pés dos discípulos. E esse casal, por concordarem entre si, acordarem entre si de mentir, acabaram fulminados, morreram aos pés dos apóstolos. É uma passagem emblemática, é uma passagem difícil de entender. Eu particularmente tenho muita dificuldade em entender essa passagem, porque a gente vê a todo tempo Jesus com espírito pacífico, exceto aquela passagem que ele expulsa os cambistas do templo. Mas a gente vê um certo dia os discípulos, quando estavam em Samaria, que os samaritanos não quiseram hospedarem, eles disseram a Jesus: Jesus, quer que a gente ore para Deus mandar fogo do céu e matar eles? Aí Jesus disse: de que espírito são vocês? Mas nessa passagem a gente vê um casal de crente, provavelmente era crente, que conhecia as práticas dos irmãos, e ser fulminado ali por ter mentido a Deus e ao Espírito Santo. Mas vamos lá, vamos lá. A igreja do Senhor estava sendo formada, estava iniciando. Os discípulos já haviam sido presos, já haviam sido até interrogados pelo Sinédrio, pelo fato de pregar sobre a morte e a ressurreição de Cristo, sobre a verdade do Evangelho, por estar cumprindo o ID de Jesus, quando Jesus o comissionou a ser testemunha, e testemunhar é estar disposto a enfrentar o martírio. E mais uma vez, ali no capítulo 4, ele tinha sido interrogado e após ser liberado, diz que ele entrara em oração, pedindo a Deus ousadia, coragem para pregar o Evangelho, poder para que os sinais, os milagres continuassem acontecendo. E diz que os milagres foram derramados sobre cada um deles, e cada um deles havia abundante graça. Prodígios e sinais eram operados pelas mãos dos discípulos. Deus se manifestava de uma forma poderosa através deles. E diz que após a oração, no capítulo 4, versículo 31, todos foram cheios do Espírito Santo, conforme acontecera também logo lá atrás, ali no capítulo 2, versículo 3 ou 4, quando eles foram cheios, e mais uma vez são cheios. Isso mostra a necessidade de buscarmos a presença do Espírito dia a dia, buscarmos ser cheios dele a cada momento, a cada instante. Irmão, e diz que a Bíblia que a cada dia Deus aumentava a quantidade de pessoas que se convertiam. Os irmãos estavam unidos na oração, na comunhão, na doutrina dos apóstolos. Era unânime, não havia espaço para a hipocrisia, não havia espaço para o pecado. Mas estes dois homens, ou esse casal, Ananias e Safira, viram que as pessoas que se convertiam eram tão envolvidas pelo Espírito, que se predispunham a vender suas propriedades e colocar aos pés dos discípulos para administrar aqueles que tinham necessidade. E no final do capítulo 4, a gente vê Barnabé fazendo esse procedimento. Vendeu uma propriedade e depositou aos pés dos discípulos. Ananias e Safira, arquitetando no seu coração, venderam a sua propriedade, mas combinaram entre si de devolverem a pena, de colocarem nos pés dos discípulos apenas a metade. Ou a metade não, uma parte, eu não sei a quantidade. Mas irmãos, isso não era obrigado os irmãos a fazer. Os irmãos faziam impelido pelo Espírito. Era uma predisposição dos irmãos. Porém, eles passaram a ideia, quando Ananias colocou nos pés dos discípulos o valor, passou a ideia, a impressão, que era o valor por inteiro. Só que a igreja não tinha espaço para hipocrisia, irmão. Não tinha espaço para mentira. Os irmãos estavam unânimes
em fidelidade a Deus, comunhão, o Espírito atuava de uma maneira sobrenatural. Não havia espaço, brecha para hipocrisia. E Ananias buscava exatamente isso, o reconhecimento, a mostrar que era piedoso como os demais. Porém, a razão dele ter guardado a metade a gente não sabe. E poderia ele dizer a Pedro: Pedro, eu vendi por tanto, mas só vou dar tanto. Não tinha problema nenhum, porque era dele. Ele nem era obrigado a dar nada. Mas quem sabe, Ananias a gente não sabe. Porém dá para concluir que ele... Será que Deus realmente está atuando no discípulo? Eu vou deixar a metade em casa. E vou mentir, a metade não, uma parte. A gente não sabe o valor. E ao colocar uma parte do valor, Pedro diz a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração? Para que tu ficasse com uma parte da idade. Não era tudo teu? Tu vendesse ou deixasse de vender, era teu. Não tinha necessidade, mas tu não mentisse a homens, mas ao Espírito Santo. E ele foi fulminado, irmão. Ananias quis, quem sabe, testar se o Espírito de Deus realmente atuava de forma real, e pagou com a morte. A igreja estava se formando. A autoridade dos discípulos fora confirmada mais uma vez nesse episódio. E diz que passando 3 horas chegou a esposa de Ananias, a Safira. E Pedro ainda disse, dá uma oportunidade de vender essa propriedade por quanto? Por esse valor? Ela disse, por esse valor. Mentiu, ele disse: ei, porque vocês consertaram entre si de planejar essa mentira. Eis ali os moços que enterraram o teu marido, e eles vão te enterrar. E a mulher caiu fulminada, irmão. Não tinha lugar para mentira, não tem espaço para o egoísmo, não tem espaço para hipocrisia, não tem espaço para querer aparecer piedoso sem ser. Mas ali havia sinceridade, coração convertido. Os irmãos eram verdadeiramente convertidos. Quem sabe nos nossos dias, se isso acontecesse, o líder aplaudisse porque ele trouxe aquele valor. E quem sabe até mandasse buscar o restante. Mas Pedro não se iludiu com isso. Pedro estava compromissado com a fidelidade a Deus e ao Espírito. E diz: vocês não mentiram a homens, mas a Deus. E diz que a partir desse episódio, quando se espalha aquela notícia, quando as pessoas veem, um grande temor tomou conta da multidão, reverência. Se alguém estava planejando agir de alguma forma em desacordo com a doutrina dos apóstolos, certamente já se enquadrou. Irmãos, Deus mostra aí que é intolerante com a mentira. Nós não estamos mais em trevas, nas sombras. Nós estamos na luz. Que possamos ser verdadeiros. É claro que se o Espírito Santo atuasse da forma que atuou na igreja primitiva, poucos restavam em nossas igrejas. Mas que nós possamos nos policiar, nos corrigir, pedir perdão a Deus e possamos ser verdadeiros em todas as nossas atitudes, em todo o nosso viver. Porque, de repente, não morremos literalmente aqui, mas no futuro seremos julgados pelas nossas mentiras. Que possamos pedir perdão a Deus, consertar os nossos caminhos e possamos ser verdadeiros em todo o nosso viver. Essa é a mensagem. Deus é intolerante com a mentira. Esta é a tua dose de fé para hoje. Dose de fé para cuidar da alma e um pedal para cuidar do corpo. Jesus te ama, meu amigo.